Você sabia que 70% dos idosos brasileiros enfrentam câimbras musculares ao menos uma vez por semana? Essa estatística, alarmante por si só, revela um problema silencioso que atinge milhões de pessoas a partir dos 60 anos. A perda progressiva da força nas pernas. O que começa com uma dorzinha na panturrilha ou um desequilíbrio leve pode, em poucos meses, virar medo de subir escadas, insegurança para caminhar e até risco de quedas graves. O pior é que muitos acreditam que tudo isso é apenas parte do envelhecer. Meu nome é Dr. Moisés Cohen. Sou médico ortopedista com mais de 30 anos de experiência cuidando da saúde óssea e muscular de idosos. E ao longo dessas 3 décadas, vi o mesmo padrão se repetir. Pacientes que sofriam com câimbras, fraqueza e instabilidade, mas que estavam, na verdade, enfrentando deficiências nutricionais simples e que poderiam ser corrigidas com orientações precisas. Neste vídeo, eu vou revelar as 5 vitaminas e minerais mais poderosos para restaurar a força muscular, eliminar câimbras e devolver a autonomia a pessoas acima dos 60. São nutrientes que atuam diretamente nas fibras musculares e nos nervos das pernas e que vêm sendo ignorados tanto por pacientes quanto por profissionais. Para te provar isso, vou compartilhar 5 histórias reais de pessoas que voltaram a andar com segurança, dormir sem dor e até retomar atividades que já haviam abandonado há anos. A última dessas vitaminas, em especial, pode transformar seu corpo em poucas semanas, mas continua fora do radar da maioria das pessoas. Por isso, assista até o final. Se você quer viver com mais firmeza, menos dor e liberdade de movimento, continue comigo. A primeira história começa agora. Agora que você entende a raiz do problema, é hora de conhecer as 5 vitaminas e minerais que fazem toda a diferença na força das suas pernas. E vamos começar com um dos mais ignorados, mas também um dos mais importantes, o potássio. Vitamina número 1. Potássio. O mineral que combate câimbras e fortalece as pernas. Dona Ana chegou ao meu consultório em São Paulo com um pedido sincero. Doutor, tudo que eu queria era voltar a dormir, sem acordar, gritando de dor. Aos 68 anos, essa mulher ativa, ex-professora de escola pública, já não conseguia ter uma noite tranquila havia mais de 2 anos. As câimbras vinham com frequência assustadora, às vezes 4 ou 5 vezes por semana. Quase sempre de madrugada. Ela já havia tentado massagens, alongamentos, travesseiros ortopédicos, até simpatias caseiras. Mas nada adiantava. Na nossa conversa, percebi um padrão comum em muitos idosos. Um certo medo de comer frutas e carboidratos naturais, por acharem que engordam. Dona Ana evitava banana, batata, abacate e quase não comia leguminosas. Isso acendeu meu alerta. Solicitei exames laboratoriais e, como suspeitava, o potássio dela estava abaixo do ideal. Embora não fosse uma deficiência clínica grave, era suficiente para causar os sintomas que ela vinha sentindo. Expliquei a ela que o potássio é mais do que um simples mineral. É um regulador do funcionamento elétrico dos músculos. Sem ele, o músculo contrai e não relaxa, o que gera a cãibra. Além disso, baixos níveis de potássio comprometem a função muscular como um todo, resultando em perda de força e maior risco de quedas. Montamos um plano simples, natural e seguro. Incluir uma banana por dia, batata doce cozida 3 vezes por semana, feijão preto no almoço e um copo de água de coco no fim da tarde. Acrescentamos também um suplemento de potássio em dose leve, prescrito com acompanhamento. Mas o mais importante foi reeducar seu olhar sobre a alimentação. O que parecia vilão era, na verdade, parte da solução. 6 semanas depois, Dona Ana voltou diferente. Doutor, dormi a semana inteira sem uma única cãibra, ela disse, emocionada. 3 meses depois, contou que subia e descia escadas sem se apoiar e já não sentia medo ao andar na rua sozinha. Seu humor melhorou, a disposição voltou. Ela até retomou suas caminhadas matinais no parque, hábito que havia abandonado há quase 3 anos. O caso de Dona Ana não é raro,
Na verdade, é mais comum do que deveria. O potássio é um dos nutrientes mais negligenciados na terceira idade, apesar de sua importância vital. A boa notícia é que, com mudanças simples e acompanhamento médico, é possível recuperar a força e o controle do corpo e voltar a viver com segurança e liberdade. Vitamina número 2. Zinco. O defensor dos nervos e músculos. Seu José, de 72 anos, chegou ao consultório com uma queixa que ouço com mais frequência do que gostaria. Minhas pernas não me obedecem mais. Não é dor, doutor. É como se faltasse comando. A descrição dele chamou a atenção. Ele não falava em cansaço, nem apenas fraqueza, mas em falta de controle e uma sensação de desconexão entre o cérebro e os músculos. Ele é aposentado, mora em Recife e costumava andar muito a pé. Mas há quase um ano vinha evitando sair sozinho, com medo de tropeçar ou de perder o equilíbrio do nada. A filha relatou que ele também estava mais apático, sem disposição e com dificuldades de concentração. Pedi exames mais amplos, incluindo avaliação nutricional e neuromuscular. Entre os resultados, um se destacou: níveis baixos de zinco. Muitos não sabem, mas o zinco é um mineral essencial para a transmissão nervosa e para o bom funcionamento muscular. Ele atua diretamente na comunicação entre os nervos e os músculos, sendo fundamental para manter os reflexos, a força e até o tônus muscular. Além disso, o zinco é um dos principais responsáveis por manter as membranas das células musculares íntegras, evitando microlesões que causam dor e inflamação. Infelizmente, a deficiência de zinco é comum na terceira idade. Isso ocorre porque o organismo passa a absorver menos zinco com o passar dos anos, e medicamentos como diuréticos e antiácidos frequentemente usados por idosos reduzem ainda mais a disponibilidade desse nutriente no corpo. Começamos o tratamento com uma suplementação oral de zinco quelado, na dose de 30 mg por dia, sempre junto das principais refeições. Também ajustamos sua alimentação. Mais sementes de abóbora, carne magra, aveia, grão de bico e ovos. Além disso, reforcei a importância da hidratação adequada, pois o zinco também regula enzimas que dependem de água para funcionar. Os resultados não demoraram. Em um mês, seu José relatou melhora na firmeza das pernas. Com 2 meses, voltou a caminhar até a padaria sozinho. Após 90 dias, me contou que havia retomado o hábito de jogar dominó na praça com os amigos e, com um sorriso, disse que não sentia mais medo de perder o passo. A história de seu José mostra como o zinco, mesmo sendo um micronutriente, tem um papel macro na saúde dos músculos e nervos. E o melhor, com orientação simples e disciplina, é possível recuperar o controle do corpo e da própria vida. Vitamina número 3. Vitamina D. A chave que ativa os músculos. Dona Lúcia, uma senhora de 70 anos que vive em Belo Horizonte, chegou ao meu consultório preocupada com a fraqueza nas pernas e as frequentes cãibras que a impediam até mesmo de participar das caminhadas matinais que tanto gostava. Ela contou que nos últimos meses tinha evitado a luz do sol por achar que isso poderia prejudicar sua pele. Após uma série de exames, foi evidente. Os níveis de vitamina D de Dona Lúcia estavam muito abaixo do recomendado, algo comum em idosos, especialmente aqueles que passam pouco tempo ao ar livre. Expliquei a ela que a vitamina D não é apenas importante para os ossos, mas é essencial para o funcionamento adequado dos músculos. Ela age como uma chave que desbloqueia receptores nas fibras musculares, permitindo que os músculos trabalhem de forma eficiente e forte. Além disso, a vitamina D regula a absorção de cálcio, um elemento vital para a contração muscular e a saúde óssea. A deficiência de vitamina D pode causar fraqueza muscular, maior propensão a quedas e aumento da frequência das cãibras, exatamente o que Dona Lúcia estava vivendo. Iniciamos um protocolo de suplementação com 2 UI diárias de vitamina D3. Além de incentivar a exposição controlada ao sol por cerca de 15 minutos diários, preferencialmente pela manhã, também orientamos a inclusão de alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos e ovos. Em apenas 8 semanas,
Dona Lúcia já relatava uma melhora significativa. As cãibras reduziram consideravelmente e ela voltou a caminhar por mais tempo, com menos desconforto. Após 3 meses, sua força muscular estava de volta e ela retomou suas caminhadas no parque com o grupo de amigos, algo que acreditava estar perdido para sempre. Este caso demonstra a importância vital da vitamina D na saúde muscular dos idosos e como sua reposição pode devolver qualidade de vida, mobilidade e independência. Um nutriente simples, mas poderoso, que muitas vezes é negligenciado até que os sintomas se tornam insuportáveis. Vitamina número 4. Vitamina B12. O guardião dos nervos. Seu Carlos, um senhor de 74 anos morador do Rio de Janeiro, chegou ao meu consultório após meses, sentindo um desconforto progressivo nas pernas. O formigamento constante, a sensação de dormência e as cãibras frequentes começaram a atrapalhar suas atividades diárias, especialmente suas caminhadas, que antes eram rotina. Além disso, ele relatava fraqueza muscular, o que aumentava seu medo de quedas e perda de independência. Durante a avaliação detalhada, considerei a possibilidade de deficiência de vitamina B12, um problema muito comum em idosos, que muitas vezes não é percebido até que os sintomas estejam bem avançados. Sabemos que com o avanço da idade, a capacidade do organismo de absorver essa vitamina diminui, principalmente por alterações no estômago e no intestino, além do uso frequente de medicamentos que interferem na absorção. Solicitei exames sanguíneos, que mostraram níveis de vitamina B12 abaixo do recomendado, cerca de 200 pg/ml, insuficiente para o bom funcionamento do sistema nervoso. Expliquei a seu Carlos que a vitamina B12 é essencial para a manutenção da bainha de mielina, uma camada protetora que envolve os nervos, permitindo que os impulsos elétricos sejam transmitidos com rapidez e precisão do cérebro para os músculos. Quando essa proteção está comprometida, as mensagens se perdem ou chegam distorcidas, causando sintomas como fraqueza, formigamento, dormência e, eventualmente, cãibras musculares. Isso explica por que muitos idosos com deficiência de B12 têm dificuldade para controlar os movimentos e sentem dores inexplicáveis. Para corrigir essa deficiência, iniciamos um tratamento com suplementação de metilcobalamina, uma forma ativa e altamente absorvível da vitamina B12, administrada via sublingual. Essa via é especialmente recomendada para idosos com problemas digestivos, pois não depende da absorção intestinal. A dose prescrita foi de 1,0 microgramas por dia, com acompanhamento médico regular. Os resultados foram notáveis. Em apenas um mês, seu Carlos começou a perceber uma redução significativa nos formigamentos e na sensação de dormência. Em 2 meses, as cãibras noturnas diminuíram em cerca de 70%. E ele retomou as caminhadas com mais segurança e menos medo. 3 meses após o início do tratamento, seu Carlos relatou sentir suas pernas mais fortes e ágeis, afirmando que se sentia com a vitalidade de alguém muito mais jovem. Esse caso ilustra a importância vital da vitamina B12 para a saúde neuromuscular e a qualidade de vida na terceira idade. A deficiência pode ser silenciosa, mas seus efeitos são profundos e limitantes. A boa notícia é que, com diagnóstico e tratamento adequados, é possível reverter os sintomas e recuperar a autonomia. Vitamina número 5. Cálcio. O estabilizador da força muscular. Dona Marlene, de 69 anos, moradora de Salvador, chegou ao meu consultório com um histórico de quedas frequentes. Ela já havia caído 2 vezes no último ano, ambas sem motivos aparentes. O mais curioso é que ela não sentia dor constante, mas relatava uma instabilidade súbita nas pernas como se o chão sumisse. Ao longo da avaliação, percebi que apesar de não apresentar dores agudas, ela tinha uma rigidez muscular fora do comum e demonstrava insegurança ao se levantar de cadeiras ou subir degraus. Pedimos uma série de exames, incluindo dosagem de cálcio no sangue e densitometria óssea. Os resultados mostraram um dado preocupante. Seus níveis de cálcio estavam no limite inferior do normal. E a saúde óssea já começava a dar sinais de desgaste.
Muita gente associa o cálcio apenas com a saúde dos ossos, mas ele é igualmente essencial para os músculos. O cálcio é o íon responsável por iniciar a contração muscular. Ele entra na célula muscular e dispara o movimento. Sem cálcio suficiente, os músculos não respondem com firmeza, ficam mais lentos e até pequenos esforços se tornam difíceis. O risco de fraqueza súbita e perda de equilíbrio aumenta significativamente. Dona Marlene seguia uma alimentação pobre em laticínios e tinha histórico de intolerância à lactose, o que explicava a deficiência. Iniciamos um plano alimentar com vegetais ricos em cálcio como brócolis e couve, além de leites vegetais fortificados e sardinha com ossos. Prescrevemos também um suplemento de cálcio citrato forma mais bem absorvida em quem tem baixa acidez gástrica combinado com vitamina D para otimizar a absorção. Com 2 meses de tratamento, ela relatou mais firmeza ao andar e uma melhora visível na confiança para se movimentar. Em 3 meses, não só evitou novas quedas, como passou a fazer hidroginástica 2 vezes por semana, algo que não fazia desde os 60. A história de Dona Marlene mostra que o cálcio vai além dos ossos. Ele é peça-chave na ativação muscular, e garantir bons níveis desse mineral é proteger-se contra quedas, fraqueza e insegurança na locomoção, problemas que muitas vezes são tratados apenas com fisioterapia, quando o corpo está, na verdade, clamando por nutrição adequada. Ao longo dos anos, aprendi que nem sempre é a falta de remédio que impede o progresso dos meus pacientes, e sim a ausência de rotina. Suplementos sozinhos fazem muito, mas não tudo. A verdade é que os nutrientes precisam ser ativados, e para isso, o corpo exige movimento, ritmo e consistência. Foi isso que expliquei a Dona Marlene quando ela me perguntou se o cálcio por si só bastava. Não basta colocar o tijolo, é preciso cimentar a estrutura com bons hábitos, eu disse. A seguir, compartilho 5 hábitos mais simples e eficazes que oriento meus pacientes a adotarem, e os resultados costumam ser surpreendentes. O primeiro hábito é o carregamento excêntrico. Isso significa desacelerar movimentos cotidianos, como o ato de sentar-se em uma cadeira. Oriento contar até 5 enquanto se abaixa lentamente. Esse pequeno esforço aumenta a ativação muscular, especialmente nos quadríceps e glúteos, e é comprovadamente eficaz para fortalecer as pernas sem risco de lesão. Pacientes que praticam isso 3 vezes ao dia melhoram significativamente o controle muscular em apenas semanas. O segundo hábito é o chamado movimento cronometrado. Estudos mostram que os músculos respondem melhor a estímulos entre 10 e 14. Recomendo realizar pequenas caminhadas nesse intervalo, dividir 30 minutos em 3 blocos de 10 minutos ao longo do dia. Isso reduz rigidez, ativa a circulação e evita longos períodos de inatividade. O terceiro hábito é a hidratação estratégica. Pouca gente sabe, mas tomar 500 ml de água a 30 minutos antes de andar aumenta o desempenho muscular, e não se trata apenas de quantidade. Isotônicos naturais como água de coco são excelentes para repor eletrólitos, especialmente em idosos que suam menos e têm maior risco de desidratação silenciosa. O quarto hábito é o tempo descalço. Estimular os nervos da planta dos pés caminhando 10 minutos sem sapatos em casa, sobre superfícies seguras, fortalece o equilíbrio, ativa músculos estabilizadores e reduz o risco de quedas. E por fim, o choque térmico. Alternar água morna e fria nas pernas por 5 minutos antes de dormir aumenta o fluxo sanguíneo e reduz câimbras noturnas. Muitos dos meus pacientes adotaram esse ritual como parte da rotina de sono e juram que nunca mais acordaram gritando de dor. Quando somamos esses hábitos simples ao uso correto das vitaminas e minerais que vimos até aqui, os resultados deixam de ser pequenos progressos e passam a ser verdadeiras transformações. Porque o corpo envelhece. Sim, mas também sabe se regenerar quando é bem cuidado. Chegamos ao fim deste vídeo, mas espero que este seja apenas o começo de uma nova fase na sua vida. Uma fase em que você compreende que câimbras frequentes, fraqueza muscular e quedas não são sinais inevitáveis da idade, são alertas do seu corpo pedindo por atenção, movimento e nutrição adequada. Como médico ortopedista com mais de 3 décadas acompanhando idosos de todo o Brasil,
Posso afirmar com convicção: é possível envelhecer com autonomia, força e confiança. Os 5 nutrientes que compartilhei aqui: potássio, zinco, vitamina D, vitamina B12 e cálcio têm um papel vital nessa transformação. Mas, como você viu, são os hábitos diários que ativam e potencializam os efeitos dessas vitaminas. Não se trata de fórmulas milagrosas. Trata-se de devolver ao corpo aquilo que ele precisa para funcionar bem. E com pequenas mudanças, os resultados vêm. Eu vi isso nos olhos de Dona Ana, no passo firme de seu José, no sorriso aliviado de Dona Lúcia, na clareza mental de seu Ricardo e na segurança renovada de Dona Marlene. Agora é a sua vez. Reveja este vídeo, anote as orientações, converse com seu médico, ajuste sua rotina e, principalmente, comece. Dê o primeiro passo ainda hoje, porque cada passo firme que você dá é um passo em direção à liberdade, à saúde e a uma vida sem medo de cair. Se este conteúdo te ajudou, compartilhe com amigos e familiares. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber sua história. E claro, se quiser mais vídeos sobre como fortalecer seu corpo e viver com mais qualidade, inscreva-se no canal. A saúde começa com conhecimento, e o conhecimento começa com você.